Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. É um dos grandes nomes do mundo da fotografia em Portugal e não só. Fotógrafo ele próprio, com uma longa carreira, tem também um vasto percurso como curador. É o homem dos emblemáticos encontros de fotografia e também, mais recentemente, do Centro de Artes Visuais em Coimbra. Tem uma rede alargada de relações e colaborações com muitos dos mais conceituados fotógrafos da atualidade. Foi, de resto, muito próximo daquele que é considerado um dos fotógrafos mais originais e influentes da história, Robert Frank, desaparecido há bem pouco tempo. O nosso convidado de hoje é Albano Silva Pereira. Muito obrigado por estar connosco. Já vamos à exposição que o trouxe a Macau, a Língua Franca, mas gostava de começar por aquele que é um projeto que gostava de ver implementado aqui em Macau, uma Bienal de Fotografia de nível internacional. O que é que nos pode adiantar sobre esta ideia? Bom, quer dizer, eu gostaria imenso e penso que Macau tem imenso potencial nesse sentido, não só pela sua situação geográfica, como naturalmente o seu poder económico, não é? Quer dizer, e portanto estamos num território privilegiado para construir, digamos, um projeto que construa, que faça uma ponte, digamos assim, entre o Ocidente e o Oriente, quer dizer, as várias culturas e essa é a minha experiência, esse é o meu património. Durante 30 anos estabeleci isso em Portugal, não é? E, portanto, seria extremamente estimulante construir aqui um projeto, por um lado, alicerçado na animação do turismo, da economia, não é? E, particularmente, através da cultura. Portanto, é através da pedagogia, de vários vetores que fazem parte da minha filosofia de produção de grandes acontecimentos ligados à fotografia e, portanto, era, digamos assim, a animação do património de Macau. Quer dizer, por um lado, para a sociedade, para aqueles que vivem em Macau, e por outro lado, construir aqui um polo de turismo cultural ambicioso, naturalmente, não é? Se tivesse de dar um ponto de comparação com outro evento, noutra coordenada... Arles, como sabe, a maior referência da fotografia mundial são os Rencontres d'Arles, não é? Que eu conheço extremamente bem. E tenho, naturalmente, uma filosofia diferente, não é? Quer dizer, mas penso que quando nós, aqui a componente talvez mais importante para a produção de um projeto destes é a componente financeira. Por outro lado, é a receptividade e a ambição. E a ambição. Ora, a fotografia tem esse potencial todo. Quer dizer, mais ainda daquilo que você me falava há um bocadinho, que são as redes sociais, não é? Hoje a fotografia é brutal, se já era antes, enquanto um veículo, digamos, da arte democrática, não é? A fotografia tem, de facto, esse potencial imenso de construir, de animar e de comunicar. Já lá vamos a todas essas questões. Falando então desta exposição Língua Franca, organizada pelo Instituto Cultural e a Associação Mais 853, é a segunda exposição anual de artes entre a China e os países de língua portuguesa. É o curador, ou um dos curadores desta mostra. Para quem ainda não viu, esta é uma exposição que reúne trabalhos de mais de 2 dezenas de fotógrafos, de cerca de 10 países e regiões, da China e da lusofonia. Qual é que é o fio condutor desta mostra com trabalhos tão diferentes? É importante e rigoroso, eu só sou curador da Língua Franca, não é? Quer dizer, eu não sou curador das outras exposições. Sou desta, que faz parte, digamos, núcleo central, é o património da coleção dos encontros. Aqui eu juntei mais 2 portfólios, 2 trabalhos, 2 olhares, o da Inês Gonçalves e do António Júlio Duarte sobre Macau. São os trabalhos mais recentes, o filme da Inês sobre Luanda e o seu portfólio sobre a arqueologia, digamos, urbana de Luanda e os documentos sociais da nova Luanda depois da guerra, não é? E todo um projeto que eu construí nos anos 90, em 1996, 7, comecei a encomendar a grandes fotógrafos, neste caso as grandes referências eram dos territórios e em particular de Portugal, o Zé Rodrigues, que foi o primeiro prémio Pessoa em Portugal, primeiro prémio Pessoa fotógrafo, primeiro fotógrafo com o prémio Pessoa. E, portanto, construímos, encomendámos e criámos diálogos através de fotógrafos diferentes, de olhares diferentes e através de territórios e de culturas diferentes. É o diálogo de lusofonia. Portanto, é esse projeto Língua Franca,
que eu trouxe, naturalmente reduzido e limitado pelas condições, naturalmente, de espaço, não é? E em relação justamente ao diálogo que estabelece com as outras partes da exposição de que não é curador, porque existem os outros curadores das outras partes desta iniciativa, impressões destes trabalhos que não conhecia e que diálogo é que pode ser estabelecido então? Como sabe, cada fotógrafo, cada olhar é diferente e autónomo, não é? Quer dizer, eu tenho um grande respeito pela autonomia do olhar dos fotógrafos. É essa a minha prática e essa a minha filosofia. Portanto, não gosto muito. É, de facto, um trabalho de qualidade. Não há dúvida nenhuma, de grande dignidade. Não estamos a falar em fotógrafos mundiais, você há bocadinho falou em Robert Frank, quer dizer, porque compreenderá que implica, quer dizer, os convites e as encomendas implicam custos. Não é? Quer dizer, e se você contratar o Ronaldo para vir, quer dizer, como deve compreender, os preços são outros. E, portanto, tive sempre uma prática, digamos, económica, com exceção da figura que você falou, que é uma figura que sai fora dos cânones e das práticas, digamos, das grandes estrelas mundiais, que eu tive acesso e o privilégio disso. O resto eu limitava-me aos orçamentos que obviamente eram possíveis, não é? Quer dizer, nós estamos a falar em produções portuguesas, não é? Quer dizer, não é produções francesas, nem alemãs, nem americanas, não é? Já agora aproveitava para lhe perguntar desde já se nos pode recuperar esta história, já sei que já contou diversas vezes, a história da sua amizade e da sua colaboração com Robert Frank, como é que surgiu, como é que foi evoluindo ao longo dos anos? Moça, isso é uma história, primeiro de tudo, que me emociona imenso, não é? Porque ele era como um pai para mim, percebe? Era um homem excepcional. O grande artista, eu acho que a grande particularidade, eu conto-lhe já, mas a grande particularidade desta figura, Robert Frank, como cineasta e como fotógrafo, ele era de facto um grande poeta, era um homem genuíno. Na arte, muitas vezes os homens são diferentes dos artistas. No caso do Robert Frank era de uma coerência, de uma unidade, de uma integridade absolutamente brutal. Eu conheci-o, como sabe, como já disse, eu fazia cinema, fazia a minha fotografia e quando assumi a direção dos encontros de fotografia, entendi que tinha que se haver ambição. Ambição e, por outro lado, filosofia, estética, digamos, da fotografia, porque a fotografia é múltipla. A fotografia tem enormes variantes. Tem a fotografia de moda, a fotografia de jornais, a fotografia documental, claro, a fotografia de publicidade, por aí adiante. E, portanto, eu, enquanto fotografia, entre aspas, de arte, entendi que havia um conjunto de figuras mundiais, estamos a falar nos anos 80, que não eram conhecidas de ninguém, e, portanto, tinha que as trazer a Portugal. Quer dizer, era uma forma pedagógica, digamos assim, de impor a qualidade e a modernidade da fotografia, que já existia em todos os departamentos de museus, em Nova Iorque, em Berlim, em todo o mundo civilizado. E, portanto, aquilo que eu fiz foi trazer alguns dos papas da fotografia. Neste caso, Robert Frank era, obviamente, uma matriz que me trouxe imensos frutos, não é? Quer dizer, porque a partir do momento em que você traz Robert Frank a Portugal, o mundo abre-se, as portas abrem-se todas. Porque na arte é preciso coerência. É preciso coerência. Não é na diversidade, mas é preciso coerência, é preciso integridade e é preciso rigor. E, de facto, eu entendi como a primeira aventura, a mais importante, a primeira que trouxe, foi Manuel Álvarez Bravo, o grande mestre da fotografia mexicana, e mais de 30 exposições, não é? Quer dizer, mas é evidente que a partir deste momento é como você vê champanhe. O champanhe é francês. E depois há os vintage, há os milésimos, há os grandes champanhes. E você, quando de facto começa a beber bem, a seguir, vêm os resultados. Não é? Sim. E é curioso verificar que quando leva Robert Frank para Portugal, acaba por ser também, apesar de ser um nome
muitíssimo consagrado, um monstro sagrado já na altura, acaba por ser também uma nova fase para ele próprio, no sentido em que acaba por ser recuperado para os grandes circuitos, até certo ponto, porque isto se passou numa altura em que estava já mais afastado. Eu percebo o que é que você está a dizer. Primeiro de tudo, ele faz-me uma carta absolutamente extraordinária, em 1986, faz-me uma carta onde me diz que a fotografia para ele praticamente era o passado. Mas depois também continuava na frase seguinte: o passado continua. The past continues. Ele é um homem muito espartano. Muito sólido e espartano. É um homem que não gosta de confusões, não gosta de louros, não quer... Bom, nós estamos a falar de uma figura, talvez da figura mais importante na arte mundial, das mais importantes da arte mundial. Você não se esqueça que ele era um dos elementos da geração beat. O homem que escreveu o argumento do Paul Dizzy, do filme, a maior parte das pessoas não conhecem o cinema dele, porque é de facto um cinema extremamente experimentalista e de vanguarda, era o Paul Dizzy, foi escrito por Jack Kerouac. Quer dizer, quem é que não conhece o romance On the Road? Quer dizer, a filosofia o Burroughs, o Gainsbourg. Portanto, ele fazia parte de uma tribo nova-iorquina que determinou praticamente... O Robert Frank foi convidado por Mick Jagger, pelos Stones, Rolling Stones, em 1966, andou com eles durante muito tempo, fez um filme sobre eles, convidado por Mick Jagger, que é um filme que depois o Mick Jagger proibiu. Ele gosta muito do filme, mas proibiu, porque, de facto, quer dizer, eram dois monstros, quer dizer, ele fotografou e filmou os Stones, de facto, na verdade, com verdade. E você sabe o que era o mundo, e você sabe o que era o diário, sim. Você imaginará o que era o diário no avião, nas viagens dos Stones ou de outra grande banda de rock. E, portanto, ele fez um filme chamado Cocksucker Blues, um filme extraordinário. Só há pouco tempo é que foi outra vez tornado, digamos, no MoMA em Nova Iorque. Portanto, o Robert Frank antes esteve nos grandes museus. É verdade que o grande portfólio dele, o Americans, não é? Que é a história da América, que é um ícone da arte mundial, só entrou em 2010 no Metropolitan Museum de Nova Iorque, que é, digamos, o Parthenon, não é? A santificação da arte. Mas, portanto, a filosofia dele era muito reservada. É um indivíduo muito rigoroso, nunca fez muitas cópias, não lhe interessava ser milionário, nunca lhe interessou. Vivia numa pequena cabana na Nova Escócia, para onde ia meses, vive com uma senhora que é uma grande escultora, que fez uma exposição extraordinária no Whitney há 2 anos. Portanto, quando ele me descobre, ele estava praticamente, digamos, retirado. E a partir daí ele ressurgiu, digamos, foi uma fase importante da vida dele, ressurgiu, porque é importante também dizer, há 2 datas muito importantes na vida do Robert Frank. A primeira, enquanto judeu, imigrante, suíço. A segunda, a morte dos 2 filhos. 2 tragédias. Ele ficou praticamente... Quer dizer, isto condicionou muito do comportamento dele social, na minha perspectiva. Ora, todo o trabalho dele é de tal modo raro. Bom, estamos a falar, você imagina, só a título de exemplo, você imagina a quanto é que as fotografias do Robert Frank, por exemplo, uma das fotografias do portfólio do Americans, você sabe em quanto é que foi cotada na Christie's em 2010, penso eu, 11? Tenho ideia que são centenas de milhares de dólares. 624 mil dólares. Aliás, a grande polémica intelectual de Manhattan na altura era como é que uma fotografia tão pequenina chegava àquele preço quando as fotografias da Cindy Sherman têm 2 metros, 1 metro e tal, e as do Gursky. Portanto, criou-se uma polémica extremamente, uma discussão intelectual à volta dos formatos, à volta das dimensões e o porquê da importância da obra do Robert Frank no mundo da fotografia contemporânea. Portanto, está a imaginar o que é o privilégio e o prazer, não só como aluno, porque eu aprendi muito com ele, e não fiz uma exposição. Eu fiz
3 exposições com ele, inclusivamente uma no Centro Reina Sofia em Madrid, que depois veio ao Centro Cultural de Belém em Lisboa. Mas ele era muito, muito restritivo. Ele não... Era uma pessoa que só trabalhava com amigos, com pessoas de quem gostava, diretores de museus. Olha, o antigo diretor que criou o Museu de Serralves, o Vicente Todoli, que depois foi diretor da Tate em Londres. Portanto, era muito reservado, muito reservado. Ele não vivia nem por dinheiro, nem por vaidade. Era um homem muito austero, percebe? E, portanto, essa foi a vida dele. Olha, assim morreu. Vamos fazer aqui dar aqui um salto quântico e falar também da World Press Photo e do que significa em termos de filosofia de fotografia. Porquê é que é tão crítico da World Press Photo e fala de uma comercialização do sofrimento alheio? Desculpe-me, eu não sou muito crítico. Eu tenho a minha posição pessoal em relação a essas situações, como a fotografia de Sebastião Salgado e outros. Quer dizer, tenho direito a isso, tenho a liberdade, obviamente, Mas perguntava-lhe porquê. De dar a minha opinião. Não, eu não sou um especialista dessa fotografia, antes de tudo. Não sou. Eu gosto de falar daquilo que sei. E eu, obviamente, não gosto e, portanto, não sou um estudioso nessa matéria. Sou da fotografia, da estética da fotografia. E digo-lhe precisamente e rigorosamente porque eu, antes de ser fotógrafo, sou homem. E antes de ser estético, sou ético. E, portanto, custa muito ver telesobjetivas a fotografar de uma forma pouco respeitosa, pouco ética, um velho deficiente, cego ou isto. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm direito a não ser fotografadas. E, portanto, quando você está com uma teleobjetiva a 100 ou 200 metros a fotografar, é um ladrão. Está a roubar a imagem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não gosto do vampirismo da tragédia, não gosto do vampirismo da fome, não gosto do vampirismo das deficiências, não gosto do vampirismo das tragédias humanas, das tragédias deste mundo. Não gosto, pessoalmente não gosto. E acho que a fotografia jornalística, digamos, não estou a dizer todos, há grandes, enormes fotógrafos que fizeram a história da humanidade, a história deste mundo, e a fotografia tem esse poder. Tem esse poder. Agora, antes de tudo, o fotógrafo tem que ser ético, tem que ter uma posição ética, porque tem uma arma poderosíssima na mão. Mas, para fazer o contraponto, uma dimensão dessa ética do jornalismo e do fotojornalismo é mostrar a realidade. E a realidade, muitas vezes, é sofrimento, é tragédia. Não é necessariamente uma exploração do sofrimento alheio, mostrar o sofrimento. Ouça, aí entramos noutro grau, percebe? Entramos noutro grau. Porque você pode estar a ser demagógico dizendo, quer dizer, porque é que nós não fotografamos a realidade. Não, é como a fotografamos. Eu não estou a recusar a realidade. Eu estou a discutir a forma como se fotografa. A utilização de grande-angulares, como você deve imaginar, isto tem a ver com a técnica e tem a ver com a estética da fotografia. E, portanto, esse poder tremendo que hoje as tecnologias ligadas à imagem têm, devem ser utilizadas de uma forma seletiva, rigorosa e ética. Eu dou-lhe um exemplo. Dei o exemplo anteontem. Em 1980 e qualquer coisa começou o boom do Sebastião Salgado. E o diretor da Magnum convidou-me, grande amigo meu, convidou-me a dar uma opinião sobre as fotografias do Sebastião Salgado sobre o Saial. A sede. A morte é sede. E as fotografias, primeiro, são plasticamente belíssimas. É esse o paradoxo. Como é que se podem fazer fotografias bonitas com crianças a morrer de sede? Eu pergunto, como é que se podem fazer fotografias bonitas, estética, plasticamente? E aí estão os rigores da educação estética e ética da arte. Não é só da fotografia. Ora, quando eu vejo crianças com o ouvido nas mangueiras de água, que passavam naturalmente para lavar petróleo, para lavar minerais, o que quer que seja, e você via as crianças absolutamente a morrer, em ossos, quer dizer, cadáveres, vivos, quer dizer, a ouvir a água, o que é que você faria? Você fotografava ou furava
o cano e dava água àquelas crianças que estão a morrer de sede. É complicado este confronto, esta utilização abusiva, vampiresca da fotografia e do documento, seja ele da guerra, da fome, da sede, não sei o quê. Penso que se deveria fotografar de outra maneira. E a fotografia tem regras de composição. Agora, se você tiver uma grande angular, onde você está, vê tudo, não é? E de forma, você tem uma tela, por outro lado, que consegue fotografar a uma distância brutal. É um sniper. É um sniper, é um caçador. Portanto, a ética antes de sermos fotógrafos, antes de sermos jornalistas, somos homens. E homens com caráter, homens com educação, homens com respeito. E eu pressuponho que esse diálogo... O que é que você acha que o indivíduo que fotografa com uma tela a 200 metros, seja o motivo que for, diga-me lá qual é o diálogo que ele tem com o objeto ou com as pessoas, neste caso com as pessoas que está a fotografar. Está a roubar, está-se a apropriar de uma imagem do qual não tem direito. Custa-me essa atitude, custa-me esse comportamento. Como lhe disse, eu aprendi enquanto fotógrafo, e eu vou-lhe dizer mais. Comecei parte da fotografia exatamente com esse olhar, porque eu fiz a guerra em Moçambique. E eu era exatamente fotocine. E foi a minha primeira reflexão sobre a fotografia de mortes, de feridos, tudo mais, foi exatamente aí. Se calhar é daí que vem uma sensibilidade mais aguda para estas questões. Não me parece, mas aí é traumática, não é? Porque a violência da guerra é terrível. Claro. Vamos então avançar. Há pouco aflorámos a questão da democratização da fotografia. É cada vez mais fácil tirar fotografia, é cada vez mais fácil publicar a fotografia nas mais variadas plataformas. Como fotógrafo profissional, tem acompanhado estas mudanças na linha da frente, digamos assim. Que leitura é que faz destas transformações profundas das últimas décadas? Eu acho fascinante. Eu fui dos primeiros fotógrafos no mundo a trabalhar com o digital. Eu sou um curioso, sou um experimentalista. Eu venho do cinema. Portanto, os estilos e procurei, em 1990, a trabalhar com a Sony, nesse sentido. E, portanto, sou extremamente curioso na utilização dos telefones. Eu acho um potencial extraordinário. Quer dizer, a tecnologia é absolutamente fascinante, aquilo que se conseguiu nos últimos anos. Particularmente com os cartões, digamos, a informação, a velocidade e a dimensão da memória, digamos assim. E isso é fascinante. Depois, a potencialidade que você tem de ter um telefone, de ter acoplado ao telefone uma câmara da máxima qualidade, que filma e fotografa. Há muito trabalho que eu faço hoje, que faço criteriosamente. Eu continuo a trabalhar com algumas máquinas analógicas. Neste caso, com uma Lenovo 612, 6 centímetros negativo por 12 centímetros. Portanto, você tem que esperar pela luz. Tem que pôr um tripé, é uma máquina de paisagem. Depois você tem um compromisso extraordinário, que é ter um telefone no bolso. Você pode fotografar e tem um compromisso de qualidade extraordinário. Não, você não consegue ampliar. Quer dizer, a ampliação tem limites de qualidade. Agora, essa potencialidade, depois a potencialidade das redes sociais, a potencialidade do diálogo, dos vários diálogos, da intervenção, através da imagem e do texto, é fascinante, é poderosa. Nós não podemos andar para trás. Nós temos é que, de facto, eu, no meu caso, eu trabalho o mais possível no sentido de desenvolver as potencialidades dessa tecnologia. Agora, há reflexões a fazer, porque é evidente que é um poder que pode ser demoníaco. Há algumas questões que é preciso ter alguma atenção. Mas isso é em tudo na vida, em tudo na vida. Quer dizer, a vida é isso. Há componentes, depende do espírito humano, não é? Quer dizer, eu, como lhe dizia há bocadinho, antes de ser fotógrafo sou homem e penso, não é? E o que é importante é pensar e ter uma linguagem e ter um diálogo com o mundo. Ora, qualquer que seja a utilização dessas potencialidades tecnológicas e de comunicação, quer dizer, a mim, pessoalmente, fascina-me.
É fascinante. O que é como um brinquedo. Hoje, a qualidade. Qualquer dia, atenção, qualquer dia, eles vão evoluir na qualidade dos pixels, digamos assim, dos telefones. Isso não há dúvidas nenhumas. Eles já estão a. Cada vez tem mais lentes. Mais etc. lentes, apps, quer dizer, e por aí adiante. O que eu chamo a atenção é que a tecnologia, a compra, o consumismo, a facilidade com que hoje se adquire todos esses objetos e toda essa tecnologia, deve ser acompanhada por uma reflexão. Para, obviamente, as pessoas criarem linguagens, para criarem, obviamente, imagens suas e não do Zuckerberg, não é? Quer dizer, porque é evidente que as apps, quer dizer, são do Zuckerberg, você paga e as suas fotografias são iguais a muitas outras, a quadros, a pintura, a não sei quantos. Quer dizer, é preciso uma reflexão. Com mais reflexão, é este o meu princípio. Nós temos mais prazer e desenvolvemos mais a linguagem das imagens, que hoje todos estamos sujeitos, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que as pessoas terão mais prazer se conseguirem fotografar melhor e se as fotografias não forem avulso e tiverem, digamos, um sentido, não é? Muito bem, estamos a chegar à reta final desta entrevista. Sei que tem projetos na manga que envolvem uma visita muito em breve ao Japão. Quer-nos falar desse projeto? Não, eu gosto muito da antropologia, da etnologia e de construir documentos. Por outro lado, sou um colecionador. Eu próprio já estou a trabalhar sobre Macau. Nesta semana em que estive, de facto, já comecei a construir o meu atlas sobre Macau. Porque Macau é, de facto, riquíssimo sob o ponto de vista histórico e a história vertiginante da economia desta... E a autonomia, não é? Quer dizer, política e a outros níveis. E, portanto, toda esta mistura que existe em Macau a mim seduz-me, porque é um dos motivos do meu trabalho. O Japão. Eu tenho uma extrema sedução pela cultura japonesa há muitos anos, pelo cinema em particular, o grande Mizoguchi, o grande Kurosawa, o grande Ozu, os grandes escritores, e de facto é uma civilização absolutamente riquíssima. Depois sempre me seduziu o chá, os rituais. Não é? Você começa por ver no cinema e, portanto, comecei a colecionar objetos, século XVII, século XVIII, objetos escolhidos por mim e, portanto, dentro do meu conceito expositivo, não é? Gosto de criar diálogos entre a arqueologia, entre os objetos, as imagens e o filme. É essa, vou construir uma instalação que vai ser exposta no próximo ano em Lisboa. Albano da Silva Pereira, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Já sabe, pode ver a exposição Língua Franca, a segunda exposição anual de artes entre a China e os países de língua portuguesa, em duas das chamadas Vivendas Verdes, na Coronel Mesquita, números 55 e 58, e também no espaço anteriormente conhecido como o Armazém do Boi, até 8 de dezembro. Por nós é tudo. Nós voltamos para a semana. Contamos consigo. Até lá.